Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, autorizado pela diretoria do Serviço de Povoamento, resolvi dar-lhe a denominação oficial de Boateburgo, em homenagem ao falecido coronel Henrique Carlos Boatê, tronco de uma ilustre família catarinense, um dos primeiros e o mais operoso explorador do sertão, onde foi fundado aquele núcleo, e ao qual muito deve o serviço de colonização deste estado, pelos esforços e zelo com que se dedicou ao progresso e desenvolvimento da antiga colônia, que hoje constitui o próspero município de Nova Trento. A partir do final do século XIX, aproximadamente 1870, o Brasil começou a implantar núcleos coloniais federais. Uma das áreas escolhidas foi Boateburgo, que em 1910 implantou esse núcleo e em 1913 começou a receber os imigrantes que vinham não só da Alemanha, mas vinham da Finlândia e diversos outros países. Em 1916 nós tínhamos mais ou menos 4.000 pessoas instaladas aqui. A lotação máxima do núcleo chegou a ter 8.000 pessoas, a partir de 1916. Vamos dizer entre 16 e 1922. E meu pai comentava que tinha farmácia, tinha padaria, a gente tinha delegacia, cadeia aqui, né? Tinham duas sedes do núcleo colonial, onde tinham reprodutores, né, de cavalos, de bois, tinham veterinários. Então, não tinha, era para ser muito promissor, né? Tanto é que a cidade foi desenhada, foi projetada, né? Então, toda uma estrutura que uma pequena cidade precisaria para funcionar, inclusive telefone público, cabine de telefone público em 1916, que era um negócio... A tua cidade tem telefone? Não, nós temos. O núcleo Senador Esteves Júnior, que é sede em Boateburgo, tem telefone desde 1916. E nós temos energia elétrica e a gente se comunica com o mundo. Então era muito desenvolvido em relação a qualquer uma cidade ao redor. Inclusive aqui é parte hoje do município de Major Gersino. E Major Gersino, muito tempo depois, teve o desenvolvimento que Boateburgo teve. Seu Benedito Jasper era um dos comerciantes mais fortes aqui da região. Então, inclusive, o comércio do Jasper é anterior ao comércio do seu Antônio Otto. E o seu Jasper também investia em outras coisas, em hospedaria, investiu em salão de festas, salão de baile e tal. Então essas pessoas que tinham os comércios aqui na área urbana, que seria Boateburgo, que era a sede, eles movimentavam muita gente, vinham gente de fora para participar das festas de igreja, pessoas que faziam as suas reuniões aqui, reencontravam os amigos, as famílias retornavam em certos dias de festa para se reencontrar. Então são pessoas como o seu Jasper, como o seu Antônio, que fizeram muitas coisas aqui na comunidade, agregando as famílias, mesmo aquelas que há décadas já tinham ido embora, e retornavam para se confraternizar. O meu pai, ele tinha comércio, ele negociava com os colonos, levava o que eles precisavam e eles pagavam com os mantimentos que eles plantavam, né? A casa, o pai comprou, já estava pronta, com a loja, a venda, e salão e tudo junto, sabe? Quem fundou aqui, José Batista, a gente já que arrumaram tudo, porque ia dar muita gente aqui, precisava de comércio, precisava, né? E por isso que o pai veio para cá.
porque todo mundo disse que ia ser uma cidade grande, que ia, né? E muita propaganda daqui, mas infelizmente não veio nada. A primeira vez que eu vim para Boateburgo, eu conversei com uma pessoa chamada Antônio Otto. E o seu Antônio Otto, ele tinha uma venda e tinha uma hospedaria, um hotelzinho. E ele veio para cá porque o pai dele disse um dia que a Boateburgo seria a cidade do futuro. E ele acreditou que seria e veio, como muitas outras pessoas vieram de outras cidades, não da imigração europeia. E ele se estabeleceu aqui e me disse que em 1960 o Boateburgo estava no topo do seu desenvolvimento. A história da minha família começou em 1930, quando o meu avô veio ajudar a abrir uma estrada que dava acesso ao Rio Café. Primeiro meu tio Bastião casou e meu avô falou para ele o seguinte: olha, aquilo lá é um lugar que está crescendo, é um lugar que vai desenvolver e vocês vão se dar bem. E o meu tio Bastião veio para cá, por volta de 1955. E 2 anos depois, meu pai casou e fez o mesmo caminho. Aqui eram dezenas de caminhões que rodavam por aqui, a serviço do Estado, fazendo a conservação das ruas, que aí então já eram melhoradas, e ele decidiu investir nessa hospedaria. Eu perguntei para ele se algum dia ele teve uma grande movimentação. Ele disse que a minha hospedaria vivia lotada. Tinha o salão, que era movimentado, o cartório era bem movimentado, correio, né, que toda semana vinha os malotes de Nova Trento para cá, para distribuir. Então era a cidade do futuro, então o futuro tem que ser para todo mundo. Saía da aula, vamos para a roça. Fomos criados na lavoura. Família do Chiaspa lá, a mesma coisa. Nós ia para a aula já, quando nós saía da aula, tinha 12, 13 anos, daí nós já começava devagarzinho junto, com os velhos. Ia de junto, assim, não de enfrentar, mas ia junto. Primeiro era bem mais divertido, assim, tinha mais gente, a gente saía mais, era novo, né? O que trazia mais povo para esse lugar, a corrida de cavalo. Era o único esporte mais interessante que tinha na época, né? Aí lá o tio Benito abriu o braço. Ele e o empregado dele. Porque primeiro era 2 trilhos, né? Depois ele fez 3. Aí corria 3 cavalos numa vez só. Corrida de cavalo era assim, corrida de cavalo feito uma caixa, né? Era trilho para 3 cavalos. Daí botava dentro da caixa. Tudo preparado. Daí lá dentro não entrava. Um ia lá atrás, quando estava preparado, puxava a fita. Daí levantava a tampa. Daí saiu, ficou. Daí ia até 400 metros, mas também tinha jogo até 200, tinha até 300, até 400. Casava dinheiro, e aqueles nós pobrezinhos no lado, cada um jogava onde queria, né? Nós também era metidos ainda. Tinha muita aposta fora. Um apostava num cavalo, outro apostava no outro, né? Sim, quem ganhava a carreira levava o dinheiro, né? Vinha gente de tudo quanto era lado. E aí vinha o pessoal de fora, de Bom Retiro, de Brusque, Gaspar também. De Brusque tem um médico que era muito amigo dele, que tinha os cavalos de corrida, né? Se juntava bastante gente. Aí eles se hospedavam aqui, porque tinha casa e depois tinha um rancho muito grande, que era tudo com quartos, né? Que ficava, os que trabalhavam nas carroças, depois quem vinha também ficava ali, né? Nós éramos crianças. E o meu irmão pegou o cachorrinho dele e escondeu debaixo da cama, com medo que o avião fosse cair por cima do cachorrinho.
Aterrissou na raia ali. Tinha a corrida dos cavalos ali sempre, né? Tinha aqueles trilhos compridos. E ali ele aterrissou. Porque ele, se alguma coisa andou quebrando por perto de asa, não sei o que lá dele, alguma coisa. Depois veio os mecânicos e arrumaram. E nós, todo mundo queria encostar a mão no avião. Porque nós nunca tínhamos visto um avião assim perto. Ah, mas deu uma coisa, gentarada, ficou uns dias aqui, veio gente de Leoberto, veio gente de Angelina, Major, todo mundo vê, né? Eu sei que o pai tinha feito compra de calçado e veio não sei quantas caixas de São João Batista para cá. E numa tarde o pai vendeu tudo, tudo. De tanta gente que veio. E depois aí vieram os mecânicos para arrumar e veio até aqui na frente da escola e aqui então ele levantou o voo, né? A minha relação com Boitesburgo vem da minha família. Meu bisavô foi chefe do núcleo de Boitesburgo. Ele era poliglota, ele falava 6 idiomas e talvez por causa disso que ele veio para cá, porque ele acabava traduzindo os documentos, né? Mais ou menos atrás de mim ficava o antigo cartório. E foi abandonado esses documentos, né? O vento estava levando, até as crianças da escola estavam brincando. Então a Lúcia sabia que eu gostava e ela juntou tudo. E eu levei esses documentos para Canelinha, né? E lá eu peguei 2 moças que elas catalogaram por data, por assunto, né? Foi lido todos os documentos, todas as páginas elas tinham que ler, né? Por causa disso que demorou tanto, elas ficaram encantadas com as histórias, né? Porque sempre que falava dessa história, que isso aqui foi projetado uma cidade, né, e que não foi adiante, e que por que não foi adiante, meu pai sempre contava que nós tínhamos terra aqui, tinha as estacas das cidades aqui, né, então sempre isso era a história do meu avô, do meu pai. Meu avô tinha uma carta que chegou para ele que era do edifício andar tal, porque, digamos assim, eu acho que lá nos controles na Alemanha, esse prédio já existia, né? Então, tudo era registrado, tudo, até na farmácia, os medicamentos, tudo era registrado. É impressionante o controle que eles tinham. Eles aqui, nesses documentos, por exemplo, tem quantos alunos tinha na escola, quantas meninas, a assiduidade das meninas, a assiduidade dos meninos, é elaboradíssimo o controle que eles tinham daqui. Nenhum lugar teve esse controle, nenhum lugar teve esse planejamento e esse controle. A ideia seria esses documentos voltar para Boitesburgo, que tivesse, por exemplo, uma biblioteca, onde esses documentos pudessem ser guardados com segurança, né? Infelizmente, isso não é uma tradição no Brasil, né? Eu emprestei alguns documentos não retornados, mas o objetivo sempre foi que esses documentos voltassem para Boitesburgo e aqui ficassem. Olha, saiu muita gente daqui, porque principalmente a juventude, porque aqui não tinha estudo, aí o Blumenau, Brusque, Joinville, saiu, aí ficavam os pais, trabalhavam um pouco na roça, né? Tinha a vaca de leite, tinha as coisas deles, né? Mas era tudo bem apuradinho. Não era fácil a vida aqui, não.
Nós temos toda uma história por trás disso. Uma história que poderia ter acontecido como uma grande cidade, uma grande metrópole, e acabou não acontecendo, por uma série de fatores. Olha, eu acho a dificuldade, primeiro aqui, foi as estradas. Que não tinha como, né? Ver que sair carroça daqui, porque não tinha. Aí subia 2, 3 dias, eles fechavam. Aqui era fechado e lá no Pinheiral também fechado. Esse pedaço não passava ninguém. Tinha que secar a estrada para depois passar. Isso é uma dificuldade grande. Depois, então, foram arrumando, foi indo, aí já o pessoal começou a comprar caminhão, mas aí era tarde. Se tu pegar na década de 30, 20, não tinha problema, aqui ia continuar crescendo. Mas depois, com a questão dos automóveis, veio a BR-470. Por que alguém de Rio do Sul, Imbuia e Tuporanga vai escoar um produto por aqui? Se a via não se permite, lá tinha um asfalto, enquanto eram bois, cavalos, tanto faz por onde tu escoa. Então se escoava daqui ia para Brusque, daqui ia para Itajaí para exportação, é óbvio, é mais perto, se tu colocar em linha reta aqui é mais próximo, mas por lá que foi feito a 470, e aí diminuiu mais ainda. E o outro problema é que houve uma série de más administrações. Não significa que todos que assumiram a administração do núcleo fossem bandidos, não era isso também. Mas alguns, eles capricharam em ferrar as pessoas que moravam aqui, que na hora de fazer a prestação de contas, trazer o pagamento para as pessoas que eram funcionárias do núcleo e também para o povo em geral que ajudava a fazer a conservação das ruas e das estradas vicinais, eles simplesmente pegavam o dinheiro que era buscado em Florianópolis e não voltavam nem o administrador nem o dinheiro. Então isso desanimou muita gente que estava aqui. Poxa, eu trabalhei um mês, trabalhei 2 meses, quando é para receber meu dinheiro, cadê meu dinheiro? Cadê o cara que estava aqui até a semana passada? E ele ia embora. E o governo federal, até onde se sabe, não punia essas pessoas que faziam essa sacanagem. Às vezes eles eram funcionários públicos de carreira, então eles eram alocados em outras áreas e sei lá o que acontecia com eles. E passados uns 30, 60, 90 dias, que a comunicação não era tão fácil, novos administradores vinham. E acabava na sequência aparecendo um outro tipo, como aquele cara que fez a sacanagem, que fugiu com dinheiro. E isso era comum. E infelizmente, por um lado, e felizmente por outro lado, pelo seguinte, constava dos relatórios. Então tu sabia exatamente quem fazia a sacanagem, quem era o cara, de onde ele veio, qual era o montante. E aqui se movimentava muito dinheiro porque era uma cidade. Então imagine o tamanho do furo, né? E o governo federal ia suprindo mais do que questionando. Quando que o núcleo deu o primeiro passo para trás? E um momento houve na história que o governo federal, quando assumiu o Jânio Quadros, encarregou alguns fiscais de visitar essas cidades do futuro e eles vieram. Fizeram uma reunião com a comunidade e também com o administrador. Trouxeram as plantas, trouxeram os mapas de instalação e eles perguntaram: o senhor que administra aqui, nós não vimos um prédio de 3 pavimentos aqui do centro da cidade? Aí o administrador deu uma risadinha e disse: não, meu irmão, aqui é tudo rasteirinho, é um piso só. Então, por aí tens uma noção do volume da corrupção que era. Mas existia uma tristeza muito grande pela decadência que aconteceu a partir
dessa visita dos fiscais de Jânio Quadros, que retornaram a Brasília já na época e disseram: ó, doutor Jânio, os caras não estão fazendo o que é para fazer. E o Jânio determinou, talvez até a contragosto, não só em relação a Boateburgo, determinou que as verbas cessassem. Então a comunidade ficou, de certa forma, abandonada pelo governo federal, que se indignou com o que estava acontecendo, e com razão, mas não era culpa da comunidade, era culpa de quem administrava. Então havia uma tristeza assim no semblante das pessoas. Algumas pessoas eu entrevistei no seu próprio local de trabalho, que eram pequenos comércios, pequenos mesmo, prateleiras praticamente vazias, sem clientela, mesmo nos dias que supostamente mais movimentados da semana. E elas falavam dessa tristeza: poxa, o meu avô veio para cá e a gente está aqui, e os filhos estão indo embora, mas eu não vou embora, eu quero ficar aqui. Então havia uma esperança de que algum dia Boateburgo retomaria o crescimento. Então ele foi citado pela maioria dos entrevistados como sendo a cidade da esperança. Vamos para Boateburgo porque o nosso futuro e o futuro da nossa família está lá. E em função disso, desse corte governamental, cessou o envio de verbas e a vítima, claro, foi a comunidade, né? Foram os moradores e não os administradores, não os diretores, funcionários, etc. Então houve vamos dizer, um êxodo das famílias que, quem ainda não tinha decidido ir embora, foi impulsionado por essa situação. A população, que chegou a 8 mil habitantes, até pouco tempo atrás tinha pouco mais de 200 moradores. Então foi uma tristeza, né? Meu pai contava uma história que teve um candidato a presidente que fizeram o roteiro dele em Brasília, na época que ele veio fazer a campanha. E ele veio, e uma das cidades a ser visitada era Boitesburgo, né? Um dos lugares a ser visitado. E quando eles chegaram até uma altura do caminho, não tinha estrada. Mas no mapa a estrada existia, né? Então com certeza ele veio visitar essa prefeitura, ele veio visitar esse prefeito, né? Ele veio visitar essa Câmara de Vereadores, ele veio conhecer esse lugar, né? E chegou e não tinha nada, né? Na verdade não era só para eles a fantasia, era para nós também, né? Mas assim, nós somos mais um caso de tantas outras cidades e tantos outros investimentos no Brasil que o dinheiro não chegou. Isso não é novidade, continua acontecendo. Mas hoje, olhando no entorno, se vê que está tendo uma retomada, está tendo uma injeção de ânimo, e não só nos moradores mais antigos, mas também tem os seus descendentes que estão voltando, fazendo empreendimentos, construindo casas ou reconstruindo casas, e isso anima, porque a cidade precisa disso. Boateburgo precisa de alguém que reacenda a chama, que faça dela, de fato, a cidade da esperança. Um dia a gente estava vindo do cemitério, eu estava falando com as minhas irmãs, a gente estava vindo a pé, e a minha irmã falou, nós já falando, poxa, que pena, né, que aqui não prosperou e a gente teve que sair tudo, né? Ela falou o seguinte para mim: Alcir, mas quem sabe se tivesse prosperado, nós estaríamos aqui, abraçados, conversando, né? Quem sabe se tivesse prosperado hoje, cada um estaria no seu canto, a gente não estaria aqui. Então, como eu falei, são coisas que às vezes são para acontecer, Darlan. Eu acredito muito em Deus e eu acredito que nada acontece nesse mundo sem a permissão dele. Então, era para acontecer desse jeito. Se aconteceu alguma coisa errada, mas era para acontecer desse jeito. Então, eu acho que a gente tem que respeitar, esquecer o que aconteceu e pensar num futuro melhor. Para mim, que vivi uma infância aqui, uma infância brincando, correndo nas matas, nos rios, pescando, era maravilhoso, jogando bola na pracinha,
sabe? Uma coisa da gente ralar o cotovelo, ralar o joelho, né? De sem tanto eletrônico e tudo mais, então de poder trazer isso, sabe? E eu quero isso para mim, eu quero isso para os meus filhos. E a gente percebe aos poucos que aquelas pessoas que um dia moraram aqui, que buscaram sucesso em outras cidades, que hoje têm um conforto, que têm uma questão financeira mais tranquila, as pessoas estão retornando, né? Construindo a sua casa, o seu refúgio, para um final de semana, para umas férias, né? E isso é muito bacana, né? Eu sempre escutei desde pequeno a história de Boiteursburgo, né? E quando eu saí daqui em 96, era uma época muito ruim para Boiteursburgo. As casas estavam caindo, a população estava indo cada vez mais embora. E eu sempre tinha um sonho de, se um dia eu pudesse fazer alguma coisa pelo local, eu ia fazer. E assim que eu pude, eu adquiri um terreno e vim fazer alguma coisa. Então, aqui o que eu faço no terreno, as minhas produções, elas são simbólicas, mas que eu sempre penso que elas possam servir de incentivo para alguém ver e copiar, ir para o lugar, ele prosperar, mas de um jeito sem perder a sua essência. Para elas verem que dá certo, né? Que a gente pode acreditar nas coisas, que as coisas funcionam, né? Porque às vezes a gente mora no lugar e acha que o lugar da gente não é tão bonito. Eu sei porque eu já morei aqui até os 21 anos e em parte a gente não dava tanto valor como a gente dá hoje, né? Hoje eu chego, eu olho e eu valorizo muito o lugar. Então primeiro eu queria que as pessoas que moram aqui, que elas se espelhassem nisso, né? E que elas pudessem ver. E futuramente, assim como eu estou voltando, e que eu espero um dia ainda voltar de forma definitiva para cá, eu espero que mais gente, que vendo que a gente voltou, no caso da dona Nilva também, que voltou para cá, não fica 100% aqui, mas está boa parte do tempo dela aqui. Então eu acredito que mais pessoas possam vir, olhar e voltar também, né? E eu vejo isso, assim, as pessoas, né? Muitas pessoas já foram resolver a sua vida lá embaixo e elas têm muita vontade de voltar. E outra coisa que eu percebo, as pessoas que vêm para cá, quando elas vêm, elas passeiam, elas gostam de ficar aqui, né? Porque a gente se sente bem. Eu não sei se vocês percebem, mas eu, quando eu estou aqui, parece que me tira um peso das costas, né? Me dá um vácuo no ouvido, né? Eu brinquei ontem de noite com a esposa do Saulo ainda, que eu costumo dizer que quando a gente vem aqui, a gente vem escutar o silêncio, né? É uma paz, é uma paz. E teve uma senhora que um dia estava aqui que ela falou, ela veio inclusive com o Saulo, e ela disse que aqui é um lugar de cura, que ela sentiu muita paz aqui, que ela sentiu um lugar de cura. Quem sabe essa paz que eu sinto, essa paz que vocês sentem, é uma energia positiva que tem, né? E quando a gente vem para um lugar que tem energia positiva, a gente consegue perceber isso, né? E as pessoas também conseguem perceber. Então, quem sabe seja um lugar para a gente descarregar mesmo, né? E vir e se sentir bem.